de 12, 6,6%. Os brasileiros ocupados, mais de 102 milhões, um recorde. E mesmo assim, a gente tem previsão de alta na taxa de juros. Explique-nos, professor. Eu acho que é difícil achar uma explicação, porque é bom lembrar, eu estava lendo hoje pela manhã, tinha um analista que estava muito preocupado com a dívida pública brasileira e que ela pudesse aumentar e o governo dar um calote. Eu falei, mas da onde ele tirou que vai dar um calote? A dívida pública brasileira, comparada em termos percentuais do PIB, ou seja, do Produto Interno Bruto, ela é muito menor do que a dívida pública dos Estados Unidos, da França, proporcionalmente, da Itália, do Canadá, ou, por exemplo, o maior déficit público em relação à porcentagem do PIB, de dívida pública, melhor dizendo, é do Japão. Em suma, nós, portanto, estamos numa situação razoavelmente boa, né? Do Japão é 212% em relação ao PIB, o Brasil é 83%, 85%. Então, tem gente que fala, a gente não sabe por quê. Os dados, não dá para brigar com os dados. Os dados mostram que, inicialmente, todas as previsões de crescimento econômico estavam erradas, né, do chamado mercado, falava 0,5, 0,7, deve ser 3,2, portanto, um erro enorme. Também sobre o desemprego, que diz que é manter uma taxa razoável de desemprego, aconteceu o contrário, é a menor taxa desde 2012, né? E o ano que vem já há uma projeção do Banco Central de crescimento de 2%. Pode registrar aí, não sou pitonisa, está errada. Vai ser superior a 2%, com absoluta certeza. Em suma, os resultados são bons, claro que a gente gostaria que o Brasil crescesse a 5%, 6%, ele pode crescer o dobro disso, mas aí vai ter desafios de crescimento, né, que vai aumentar a inflação por causa disso. E aí volta a tua questão da taxa de juros. Não há uma relação, assim, depende de que corrente. A economia tem várias correntes teóricas, né? A economia é uma ciência humana, não faz parte das ciências exatas, né, das ciências humanas. Que não há uma... para algumas correntes, a do professor Bresser Pereira, por exemplo, é inexplicável aumentar os juros no momento em que a economia dá boas respostas, né? Deveria se estabilizar a taxa e ir caindo paulatinamente. Mas as correntes mais conservadoras, chamadas neoclássicas, elas são favoráveis. Quando há uma procura, uma demanda muito grande e que pode levar ao aumento da inflação, então você tende a elevar a taxa de juros, porque com isso, quando você eleva a taxa de juros, tende a cair a inflação, diminui a demanda. Eu acho isso uma bobagem, outros acham também, mas parece que, infelizmente, manteremos taxas de juros mais altas e sempre o Brasil no pódio, ou em terceiro, ou em segundo, ou em primeiro, com as maiores taxas do mundo, né? Professor Bresser Pereira, que foi ministro da Fazenda, ministro da Administração, tem uma entrevista dele excelente no canal do professor Vila, falando disso aí, e ele é da linha mais desenvolvimentista, que é o que o Lula fez nos governos dele, nos dois primeiros, a Dilma também. Aí a Dilma meteu os pés pelas mãos no segundo governo e agora o Lula está refazendo. A questão, Ari, do ponto de vista econômico, está indo muito bem. Agora, isso, o povo está assimilando que as coisas melhoraram para o próprio bolso? Amadeu, o povo está assimilando, o povo é ciente, porque a gente não tem uma nação de topeiras, de tapados. As pessoas sabem que ao ir ao supermercado, os preços estão sob controle, as pessoas estão escolhendo emprego. Olha, eu estava olhando hoje os dados do IBGE, professor Apoliano e Franci, o número de pessoas que pediram demissão cresceu enormemente. E a explicação dos especialistas: eles pedem demissão quando eles acham que estão ganhando pouco, que estão sendo explorados, que não têm qualidade de vida, porque eles sabem que conseguem outro emprego com uma facilidade maior do que conseguiam antes. Então, é um dado que aparentemente é ruim, mas não é. Mostra que, claro que a gente está longe do pleno emprego, não é isso. Mas como a gente tem hoje, mesmo para os jovens que têm pouca qualificação, mais opções no mercado de trabalho, aumentou os pedidos de demissão. Agora, vamos falar grosso modo, é o seguinte: o Banco Central eleva as taxas de juros mesmo com indicadores econômicos positivos e inflação sob controle. Desculpa técnica, pressão inflacionária que virá. Realidade: com a taxa elevada de juros, a gente atrai investimento estrangeiro
e dá mais rendimento para o mercado, para quem aposta em ações e aposta na bolsa. Grosso modo é isso. Taxa de juros alta atrai investimento que tem maior remuneração e o mercado ganha mais. É bom para quem especula e ruim para quem investe. Agora, Ari, pelo que você me explicou, eu vou confirmar agora com o França, é mais ou menos como se fosse o Amadeu aqui, tivesse nas mãos dele para pilotar um Audi A5, mas aí o Amadeu só passa a primeira e a segunda marcha o tempo todo. O Banco Central está fazendo isso, é? Está fazendo isso. Isso impede que o Brasil cresça ainda mais o seu produto interno bruto e breca também o crescimento no poder de consumo do brasileiro. E, Amadeu, essa desculpa em relação à dívida pública é a mais esfarrapada que eu já ouvi. Opa. Porque se há essa preocupação com o calote do governo em relação à dívida pública, o aumento na taxa de juros faz com que a dívida pública do governo federal aumente. Gera mais despesa, gera mais demandas financeiras em relação ao governo federal. Então, é uma desculpa totalmente esfarrapada e eles advogam em causa própria, ou seja, em favor do mercado. Pergunta para Poliana Oliveira, do ponto de vista político, por que esses resultados tão bons da economia não vão para a aprovação do presidente? Amadeu, porque a gente tem um presidente do Banco Central, ainda que é um órgão importante do nosso país, politicamente, digamos assim, adversário do atual presidente da República. A questão é simples. Né? Todo mundo sabe que essa situação só vai se resolver com o fim do mandato do atual presidente do Banco Central e uma nova gestão. Então, acho que a gente é chover no molhado com o Campos Neto. Acho que ele não dá sinais de que vai dar o braço a torcer. Agora, eu só queria destacar rapidamente um dado do levantamento sobre o emprego público, sobre o setor público, Amadeu. Atingiu um recorde de trabalhadores no setor público, 12 milhões e 800 mil trabalhadores. A alta é de 1,8%. E o detalhe é que a maioria desses trabalhadores, ou pelo menos o maior índice, né, de crescimento, é daqueles trabalhadores temporários que trabalham nas prefeituras e acabam sendo demitidos depois de 3 meses, depois de 1 mês. Então, são pessoas que têm pouca qualificação, geralmente têm o ensino médio, né, que ela aprende ali no próprio município, mas que no bolo, na composição dos índices de emprego, acaba impactando esse trabalho no setor público. E olha, Amadeu, essa ideologização da avaliação do governo, esquece, viu? Quando o país estiver polarizado, não vai ser com o cérebro, não. Vai ser mesmo com o coração, essa avaliação. Atenção. Eu acho que é muito mais com o fígado.